A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmã Solange, Jaqueline, Andréia Miranda, seja bem-vinda. Já já nós vamos dar início à palavra de Deus, compartilhar com vocês aí algo especial. Adriana, seja bem-vinda, Diaconisa, tia Glau, muito bom. Hoje Deus tem uma porção especial para nós, irmãos. Nós vamos falar sobre o direito da primogenitura, algo muito rico que nos garante muito além do que nós possamos imaginar. Estefânia, seja bem-vinda, minha amada. Deus continue te abençoando, pastor Wesley. Isso aí, toda a família juntos aí, né? Já já eu quero falar com vocês algo. Abra a palavra de Deus aí no livro de João, capítulo 1 João 2,16. Vamos começar com esse versículo para aguçar a nossa fome, a nossa sede do Senhor e da palavra dele. A palavra de Deus fala assim, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui nós vamos descobrir algumas coisas muito importantes que nós não devemos esquentar a nossa cabeça neste momento de pânico, de pandemia. Ao Júlio, nosso irmão Júlio, Luana, seja bem-vinda, Gabriel Miranda. Estamos juntos, meus amados. Que Deus possa continuar derramando a bênção e o poder dele sobre a vida de vocês. Esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém aí, para que eles possam estar recebendo a porção completa da palavra de Deus e possam entender o que Deus tem para nós nessa noite. Eu acredito que esse tema, valorizar, o que é importante, e não vender o direito da primogenitura. Isso é algo muito importante. O pastor Miranda está conosco aí também. No Antigo Testamento, o povo de Deus levava isso muito a sério. Luana, seja bem-vinda. Márcio Lucon, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Mas, como eu estava dizendo aqui, a primogenitura no Antigo Testamento, principalmente ali a partir de Abraão, Isaac e Jacó, era algo de muita relevância, de muita importância, porque o filho mais velho, o primeiro filho, o primogênito, ele recebia uma porção a mais de toda a herança de seu pai. E hoje, no Novo Testamento, nós fazemos parte da primogenitura, ou seja, nós estamos em Cristo Jesus. Então, nós vamos descobrir o que realmente é importante e como nós devemos fazer para não negociarmos a nossa primogenitura em momentos de crise, em momentos difíceis, em momentos de desespero, Então, vou começar a falar agora um pouco. No Antigo Testamento, entre o povo de Deus, o primeiro filho, primogênito, herdava uma bênção maior do que os seus irmãos. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos. Lembrando, irmãos, que Isaac é filho da promessa, Então, nós precisamos entender isso aí. Quando fala de promessa, de bênção, de herança, só recebe algo daquele que morreu e que deixou alguma coisa. E aqui nós estamos falando de filho de Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, então Isaac tinha um pai muito rico e quando partiu deixou uma grande herança. Então Isaac casa com Rebeca e tiveram 2 filhos. Quais são os nomes desses filhos? Esaú e Jacó, 2 pessoas com características totalmente diferentes e com visões também diferentes. Viviam debaixo da mesma casa, filhos dos mesmos pais, serviam ao mesmo Deus, mas tinham visões e revelações distintas. Aguçavam no seu coração a sua vontade, ou seja, na sua mente, vontade e emoção, coisas que mudou o destino de toda uma nação. Então nós sabemos que Esaú era o mais velho e por direito ele tinha direito à primogenitura, ou seja, ele ia herdar muito mais coisas. E quando fala de herdar, receber, ganhar, é algo que alegra o nosso coração. Todo mundo quer receber algo, quer receber alguma coisa, ganhar alguma coisa, principalmente de Deus. Então nós que já servimos ao Senhor, nós precisamos estar bem atentos. Por isso que quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor que venha alargar a nossa visão e que nós possamos compreender o que Ele tem falado conosco todos os dias. Então, dando continuidade aqui à nossa leitura, fala assim, Esaú era o mais velho
e Jacó o mais novo. Sobre ele disse a Bíblia: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Então isso é uma característica de Esaú. Está falando que ele era caçador e o homem de campo. E sobre Jacó, porém, era um homem pacato, habitava em tendas. Então aqui a gente já vê uma grande discordância entre os dois, ou estilo de vida. Assim também acontece no nosso meio. Tem muitos irmãos que são pacatos e outros que são guerreiros, valentes, pessoas que estão ali à disposição para o que der e vier. Mas será que essa é a forma correta? Eu apostar o tudo ou eu esperar tudo em Deus? Então continua assim, ó. Isaac amava Esaú, porque um pai que é um filho caçador, principalmente naquela época, que buscava sustento para sua casa, que ele podia contar, compartilhar, participar de momentos de alegria, né? Porque se saboreava de sua caça, ou seja, quando ele caçava, ele chegava, preparava algo para o seu pai, reconhecendo o amor, valorizando a companhia, aquele momento de intimidade. O que eu costumo dizer é que o melhor momento de uma família são os momentos de refeição, onde nós compartilhamos como foi o nosso dia, o que nós estamos programando para fazer às vezes na parte da tarde. Então nós precisamos compartilhar, ouvir os nossos filhos, a esposa e vice-versa. E fala assim, Rebeca, porém, amava mais a Jacó. Natural, porque Jacó ficava mais tempo em casa, então ele ajudava também nos afazeres de casa, tinha mais comunhão com sua mãe, se identificava mais com ela. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmoreceu, veio do campo Esaú e lhe disse. Então, olha só o quadro, irmãos. Jacó estava em casa fazendo um cozinhado, um cozido, preparando uma comida muito gostosa, saboriosa naquela época. Esaú sai para caçar e naquele dia ele não apanha nada. Quando ele chega, morrendo de fome, traduzindo para os nossos dias hoje, Esaú fala assim com Jacó, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou morrendo de fome. Daí chama-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 27 ao 31. Então, olha a importância, olha a visão. Muitas pessoas estão fazendo a obra correndo de um lado para o outro, mas não tem uma visão do que está para vir, para acontecer sobre a nossa vida. Então, nós precisamos estar o quê? Ligados no falar de Deus, ouvindo Jesus nos ensinar, nos dar direção do caminho ao qual nós devemos andar. Isso é muito importante, não só para mim e para minha família, mas para a sua também. Então você precisa compreender o que Deus tem falado todos os dias conosco. Muitas das vezes nós damos muita importância a coisas insignificantes. Eu gostaria de falar um pouco delas aqui nesse texto. Precisamos ter a visão de Jacó, que de fato valorizou o que era importante em sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que é importante para a sua vida? Sabemos que hoje muitas pessoas estão preocupadas com a situação da saúde de seus familiares, com a situação do comércio, com a situação de sobrevivência do nosso país, da economia, da política. Nós estamos passando por um momento de muita tribulação. Mas o que é mais importante para você? O que você está vendo pós-pandemia, pós-crise econômica, pós-crise política? Você tem visto o seu crescimento em Deus? Você tem visto as bênçãos de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa? Por isso que o tema é isso. Valorize o que é importante e não venda a sua primogenitura. Então nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos falado. E aí no final, nós vamos ver quão importante é servir ao Senhor. Nós já sabemos disso como uma verdade, mas eu quero voltar a te dizer, permita que essa verdade torne-se a sua realidade. E aqui nós vamos continuar. Devemos perceber que acima das nossas posses, da necessidade momentânea de descanso ou do desejo de um conforto maior, está o nosso direito de primogenitura. Então, o que eu falei de 3 aspectos. Vejam bem, necessidade momentânea de nossas posses, de descanso
ou desejo de um conforto maior. Isso é algo que todo ser humano quer. As pessoas querem adquirir bens, querem desfrutar das coisas deste mundo, querem ter o melhor dessa terra, mas isso, irmãos, é só uma parte que é nossa por direito. Nós vamos ter tudo isso, mas isso não é a coisa mais importante. O mais importante é o nosso direito de primogenitura, ou seja, como filhos de Deus, nós vamos estar assentados à mesa comendo do melhor com o Senhor. Então, esta palavra precisa ficar o quê? Entranhada no meu coração, precisa ficar agarrada, eu preciso meditar nela. Então, sabemos que nós estamos sujeitos ao sol e à chuva, o frio, ao calor, mas o nosso direito não está para ser negociado com ninguém. Não tem preço ser filho de Deus, ter sido escolhido, separado por Deus, para viver uma vida diferenciada nessa terra. Então não abra mão do que Deus te deu. Veja bem, a palavra de Deus fala que Ele nos escolheu. Olha que bênção que é isso na nossa vida. Vamos dar continuidade aqui. Este é o nosso direito de primogenitura. Na verdade, tudo isso não passa de um cozinhado vermelho. Quando comparado à bênção do Senhor para nós. Então veja bem, irmãos, todas as nossas posses, tudo que nós conquistamos, toda a nossa posição, seja ela qual for, a nossa aparência, tudo isso é comparado com um cozinhado vermelho perante a bênção do Senhor. O Senhor tem muito mais para nos dar do que tudo isso que nós supervalorizamos ou achamos que é alguma coisa. Já já isso vai passar. Depois da proposta de Jacó, Esaú respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25, versículo 32 ao 34. Então vejam bem, irmãos. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Ou seja, ele desprezou o direito de primogenitura. Assim também acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas chegam na presença do Senhor ou na igreja, recebe as bênçãos do Senhor, ou seja, come, bebe, levanta e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Só que ela não está levando em conta que ela está rejeitando o Senhor, está abrindo mão das bênçãos do Senhor sobre a vida dela, simplesmente por causa de um prato de lentilha. E nesse momento aqui, a declaração de Esaú, que estava morrendo de fome, nós sabemos, irmãos, que é simplesmente uma expressão. Quantas vezes nós não já falamos, estou morrendo de fome. E poderíamos ficar ali horas ou até mais de um dia sem comer nada. E muitas pessoas têm murmurado, reclamado, falando que já não há esperança, não sabe o que vão fazer. E o Senhor está olhando, aguardando a sua resposta. Ele quer ver o que está saindo da sua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então guarde esta palavra. Aprenda a falar as coisas que o Senhor tem te dado, valorizar tudo que Deus tem falado com você todos os dias, nos seus momentos de desfrute, seu momento a sós com Deus, o momento que você tem derramado as suas lágrimas, o momento que você tem falado, Senhor, já não aguento mais, Senhor, estou cansado. E o Senhor tem falado com você, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas nós, muitas das vezes, quando o Senhor fala isso conosco, nós preferimos ficar sentado, comendo, ou seja, nosso bel prazer. E aí, quando acaba a comida, ou quando nós descansamos, que na realidade isso não existe, só há descanso no Senhor, nós passamos por um momento de turbulência, e essa turbulência se acalma e a gente acha que está tudo normal. Mas na realidade, nós já abandonamos o Senhor há muito tempo. Irmão, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós sentimos o poder, sentimos a glória de Deus, e é uma alegria imensa.
Mas quando esse espírito é retirado, nós não percebemos isso. Ele já foi. Assim foi com o rei Saul, não foi diferente. Ele ainda continuou reinando por algum período, mas sem autoridade, sem a presença de Deus. E o que isso mudou na vida dele? Só gerou o quê? Um fim trágico. Então, para que isso não venha a ocorrer conosco, nós precisamos entender e ter essa visão, tanto do mundo espiritual, quanto do mundo em nossa volta. E todos os cenários, tudo que tem acontecido no mundo. Isso nós vamos ver como o Senhor nos ama e como Ele tem nos guardado todos os dias. Deus é fiel, Ele sabe das nossas necessidades e muito mais do que isso, Ele sabe das promessas que Ele nos fez. Foi Deus que nos prometeu vida e vida em abundância. Se nós permanecermos na presença dEle, valorizando a nossa primogenitura, com certeza, já nós vamos herdar muitas coisas do Senhor. Vamos desfrutar muito mais daquilo que nós temos buscado, muito mais do que nós temos pedido, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Boa noite, Irlane, seja bem-vinda. Maria Helena, seja bem-vinda, que Deus continue te abençoando, Deus derrame sobre a sua vida o poder e a glória dEle. É muito bom ter vocês conosco aqui, que Deus possa realmente tocar na sua vida. Nosso irmão Saulo, um abraço, Saulinho, que Deus te abençoe, o poder de Deus possa estar na sua vida. Vamos dar continuidade aqui, irmãos. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Tome nota disso aí. Não somos aqueles que vendem o direito de primogenitura por qualquer oferta que nos tira da comunhão com o Senhor. O que a palavra de Deus está falando aqui, meu irmão? Presta atenção nisso. Nós somos da igreja dos primogênitos, ou seja, da igreja de Cristo. Nós somos aqueles que não negociamos as nossas bênçãos com nada, com ninguém. Nós permanecemos fiéis no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Nada vai nos separar da comunhão de Cristo, porque o amor de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? Dia após dia o Senhor vem confirmando isso sobre nós. É muito bom que Deus possa realmente encher a nossa vida de graça, de sabedoria, de entendimento. Heloísa, um abraço. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E aqui continua. O texto afirma que Esaú comeu, bebeu, levantou e saiu. Esse comportamento lembra-nos das atitudes do povo judeu ao fazer o bezerro de ouro depois de Deus libertá-los do Egito. Irmãos, vejam bem, isso aqui é algo muito importante para nós. Quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, Egito significa o mundo da subsistência, né? Moisés sobe para o monte para orar, para buscar orientação, sabedoria, visão, para como o povo ia servi-lo. Nesse momento que Moisés estava no monte, irmãos, jejuando, sem comer, sentindo frio, fome, né? Calor, o povo simplesmente fizeram um bezerro de ouro. E a palavra que está falando conosco aqui, que esse povo estava o quê? Assentado, comendo e bebendo. Depois levantou e começou a se divertir. Ou seja, uma ilusão. As pessoas hoje, enquanto os profetas, os sacerdotes têm orado, buscado a presença de Deus, uma orientação para a nossa vida, muitas pessoas estão nessa situação, estão assentadas, né, no seu conforto, vivendo a vida como se essa fosse a verdadeira vontade de Deus, mas nós sabemos que não é. Então tem comido, bebido, estão levantando e divertindo-se com toda sorte de coisas que não são do Senhor. Precisamos ter entendimento disso. Esse versículo, esse texto que nós estamos falando, está em Êxodo 32, versículo 6. Em Hebreus, a palavra de Deus também nos alerta para não sermos como Esaú. Novo Testamento, irmãos. Hebreus nos orienta. Não haja, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, quando queremos herdar a bênção. Irmãos, aqui a palavra de Deus está falando, né, que Esaú foi profano.
profanou aquilo que Deus separou para ele. Então, agarre ao Senhor. Não negocie as suas bênçãos, o direito que Deus te deu. Seja fiel ao que Deus tem falado com você todos os dias. Né? Vamos continuar aqui, que aqui tem um texto muito importante. Fala assim, ó, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Então, ou seja, irmãos, pode chegar um momento que você não venha conseguir retornar à presença do Senhor e servir o Senhor com sabedoria, com discernimento e realmente fazer parte desses primogênitos. De repente você vai ficar numa situação só de receber aquilo que tem caído da mesa, como cachorrinhos, né? Comendo o que cai da mesa de seus senhores. Mas a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós venhamos nos assentar à mesa e ter comunhão com Deus. Podemos considerar que no viver da igreja já nascemos com o direito de primogenitura em nossas mãos. Mas, mesmo entre os escolhidos de Deus, pode haver aquele que vende seu direito por um conforto temporário, pelo prazer transitório do pecado, pelo amor ao dinheiro, pela concupiscência da carne e dos olhos e pela soberba da vida. Então aqui fica uma dica, né, irmão? 1 João 2,16. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para não vender o nosso direito de primogenitura por esses bens aqui que está falando em 1 João capítulo 2, versículo 16. Quais são eles? Um belo prazer transitório do pecado. Então o pecado, irmãos, é transitório. Já já o que tem gosto de mel vai se tornar em fel. Conforto temporário, ou seja, você pode até estar numa posição de conforto hoje, mas isso vai te causar dano amanhã, então volte para o Senhor o mais rápido possível. Pelo amor ao dinheiro, tem pessoas que têm vendido a sua alma para o diabo sem saber, porque ama tanto o dinheiro, quer trabalhar, só trabalhar e esquece do Senhor. Ou seja, você está abrindo mão do direito de sua você está abrindo mão das suas bênçãos, daquilo que o Senhor conquistou por você, pela concupiscência da carne e dos olhos, e pela soberba da vida. Mais à frente nós vamos estar entrando em detalhes sobre esses aspectos aqui, de soberba da vida, de amor ao dinheiro, concupiscência da carne e dos olhos. Numa próxima oportunidade eu quero estar aprofundando nesse assunto. Mas hoje o tema é esse, valorizar o que é importante e não vender o direito de primogenitura. Para você ter uma noção, entre os 12 escolhidos para acompanhar o Senhor Jesus em seu ministério terreno, um deles se perdeu, mas 11 permaneceram. João capítulo 17, versículo 12. Eles abriram mão de si mesmos, cometeram falhas ao longo do caminho, mas prontamente se arrependeram. Então, irmãos, assim como eu erro, eu peco, eu me arrependo e continuo servindo ao Senhor. É diferente de uma pessoa que está vivendo em pecado. Há uma diferença muito grande. Aqui está dando referência sobre Judas, que se perdeu em meio à sua caminhada. E os outros 11 discípulos continuaram seguindo ao Senhor, mesmo com toda a sua dificuldade, com as suas limitações. Nós temos aqui diversos discípulos com características diferentes, cometeram pecados diferentes, negaram o Senhor, mas mesmo assim arrependeram e voltaram para o Senhor, continuaram servindo ao Senhor. Então, lembre-se disso, não permita ser julgado por ninguém, nem pela sua própria consciência e muito menos pelo diabo. Você é filho de Deus e tem direito a todas as heranças que o Senhor conquistou para nós. Amém? Lembre-se que Deus nos escolheu e está trabalhando em nós, ou seja, aquele que começou boa obra há de completá-la, irmãos. Isso não depende de mim, da minha força, não depende de você e da sua força. Deus começou uma boa obra em você e nós cremos que Ele há de completar até o dia dele. Então permaneça firme no Senhor, permaneça nessa fé. Nossa, irmãos, como a palavra de Deus é bom. Se deixar, nós vamos falando aqui até amanhã, né? Então, para nós encerrarmos, quero falar mais um pouquinho aqui, Portanto, sejamos esses ministros da nova aliança, que não negociam o seu direito de primogenitura. Então, façam o seu propósito com Deus,
Fala assim, Deus, eu não abro mão do meu direito de primogenitura. O que isso quer dizer, irmão? Você é um eleito de Deus, você é um filho de Deus. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Não deixe que nada venha te separar do amor de Deus. E lembre-se, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te separou. E é Ele que está te capacitando. É Ele que está trabalhando em você. É Ele que está com você todos os dias da sua vida. É Ele que tem ouvido o seu clamor, Ele que tem visto as suas lágrimas. Não se preocupe, não se venda, permaneça firme no Senhor. Aleluia! Tome posse dessa bênção. Quero fazer uma oração em favor da sua vida, da sua família, e que você realmente possa ser esse eleito de Deus, esse ministra de Deus, que você possa pregar essas boas novas onde você estiver passando. Irmãos, eu costumo dizer, não preocupe com o que está acontecendo do seu lado. Siga a visão. Só há um ministério, o ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor deu início ao ministério, é esse ministério que nós temos seguido todos os dias da nossa vida. Então não tem nada que vai nos separar do amor de Deus e nós vamos permanecer com o Senhor todos os dias da nossa vida. Ainda que nós viemos a pecar, falhar, nós vamos permanecer juntos no Senhor. Amém? Então tome posse dessa palavra. Quero que você feche seus olhos nesse momento, eleve seu pensamento a Deus, abra seu coração, para que essa palavra ela venha se tornar a sua realidade de vida. Lembre, você é um ministro de Deus, você é uma tocha viva, assim como John Wesley e outros foram considerados, né? Você é o homem, a mulher do grande avivamento da nossa era. E eu creio nisso, eu confio no Senhor, eu acredito no seu ministério, eu conto com vocês e junto nós vamos vencer tudo. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, desde já, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento aqui que passamos junto com os irmãos de transmissão dessa live, que o Senhor realmente possa tocar no nosso coração, que nós possamos realmente entender e valorizar, Senhor, o que é importante e não negociar o nosso direito de filho, de primogênito. Não queremos abrir mão de nenhuma bênção que o Senhor conquistou para nós. Pai, que essa palavra venha se tornar a nossa realidade e que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa live, que está aqui neste momento de oração. Deus, arranca da mente, do coração dessas pessoas todo tipo de preocupação, Senhor, desnecessária. Sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa segurança, nós precisamos crer no Senhor. Pai, então em nome de Jesus, abraça, Senhor, cada irmão, cada irmã neste momento, que eles possam sentir o alívio, possam sentir o teu carinho, possam sentir a tua bênção sobre a vida, sobre a casa de cada um deles, Deus. É o que eu te peço nessa noite, e certo da vitória, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Patrícia, forte abraço. A Solange, minha mãe, forte abraço, que Deus continue te abençoando. Milene Lucon, que Deus te abençoe a sua casa, seus negócios, que você possa prosperar cada dia mais. Em nome de Jesus, um forte abraço para todos os irmãos. Foi um prazer participar deste momento aqui com vocês e que o Senhor possa nos proporcionar, momentos como esse. Compartilhe essa palavra com a pessoa que você ama, com as pessoas que são importantes para você. Nós cancelamos o culto de terça-feira para preservar os irmãos durante essa pandemia. Isso é uma prudência, isso é uma orientação, e nós vamos ter esses momentos mais vezes aqui. Vamos aproveitar da tecnologia para que nós possamos criar hábitos, de compartilhar as coisas de Deus. Então isso é para te preservar, por amor a você, aos seus familiares, principalmente aqueles que se encontram aí no grupo de risco. Então nós estamos sendo bem sensatos e que Deus possa nos abençoar, irmãos. Já já tudo isso vai passar e nós vamos poder estar juntos, novamente presentes, todos juntos. Então sexta-feira nós vamos ter o culto na igreja normal, cumprindo o decreto, que é até 30 pessoas. Você é o nosso convidado para estar ali. E prepare, que Deus tem muito mais para nós aí, viu? Espero que tenham gostado dessa palavra, que possam estar desfrutando dessa aí, que possa ter gerado aí um gostinho de quero mais, Deus sempre tem mais para nós. E a gente começa a falar da palavra de Deus, aqui já tem quase uma hora que nós estamos falando aqui. Misericórdia, que o Senhor guarde você. Fique na paz, forte abraço.
Em nome de Jesus.